Oi, que bom que vocês estão aqui. Eu sou a Camila e hoje eu vou falar aqui nesse vídeo de remuneração de acionistas. Vamos falar um pouquinho de dividendos e de juros sobre capital próprio. Esse é um vídeo que eu estou fazendo para o meu amigo Fábio, especialmente, que me pediu isso há algum bom tempo e eu tinha esquecido completamente disso. Então, tá aqui o vídeo conforme combinado. Quando a gente fala de remuneração de acionistas, a gente tem que ter em mente que o acionista é o cara que banca a empresa. Não a pessoa que financia todas as operações da empresa, mas é a pessoa que acreditou naquele negócio, que colocou os seus recursos, colocou o seu dinheiro naquela empresa para ser administrado muitas vezes por outras pessoas e assumiu o risco desse negócio ao colocar o seu patrimônio ali. Então, esse recurso que está sendo investido numa empresa, ele pode ter uma remuneração e existe a expectativa desse investidor de que esse dinheiro dê um retorno, de que esse investimento traga para o acionista uma rentabilidade. Quando a gente fala de sociedades anônimas, especialmente dos acionistas minoritários, aquele cara que tem uma participação de um tamanho que não dá a ele poder de decisão final nas coisas que forem deliberadas na companhia, a lei vai fazer uma proteção especial com relação a essa remuneração. Porque essa é uma forma da lei estimular as pessoas a colocarem os seus investimentos em empresas. Então, lá atrás, em 76, quando a Lei 6.404 foi publicada, um dos motivos dela era esse, estimular as pessoas a colocarem seus investimentos em negócios, em empresas. Tudo bem? Então, diante desse contexto, a gente tem um estímulo legal para a distribuição de dividendos. E aí vem um pouco também das questões fiscais relacionadas. Então, atualmente, na nossa legislação, os dividendos não estão sujeitos à tributação quando eles são pagos para os sócios, sejam esses sócios pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo, até porque é um vídeo em que eu estou falando disso, acho que aqui pela primeira vez, eu não vou entrar no detalhe de remessa de lucros para o exterior, tá? Para países de tributação favorecida ou não. Então, esse não é o tema desse vídeo. Se alguém tiver interesse nisso, me coloca aí nos comentários que, a depender da demanda, a gente fala desse assunto. Mas a ideia aqui é falar do pagamento de dividendos, do pagamento de juros sobre capital próprio em condições normais de temperatura e pressão, para o sócio que está aqui no Brasil, tá? Então, esse cara que colocou o seu dinheiro lá, a empresa tem lucro e paga uma parte desses lucros a título de dividendos. Esses dividendos, seja quem está recebendo, pessoa física ou pessoa jurídica, na legislação atual não serão tributados por essas pessoas. Agora, é muito importante a gente enxergar que o dividendo ele sai do lucro. E o lucro é tributado na pessoa jurídica. Então, o que acontece é que ele não será tributado de novo como um rendimento de quem está recebendo. Mas, para que eu chegue naquela base de cálculo que vai gerar o dividendo, existe uma tributação. E aí, precisamos dizer de quanto e como eu posso pagar esses dividendos. Então, assim, numa sociedade limitada, os dividendos são deliberados pelos sócios, nós estamos falando de uma sociedade de pessoas. No contrato social vai haver uma previsão sobre pagamento de dividendos. Se não houver nada específico, os lucros serão distribuídos na medida ou no tanto que os sócios deliberarem e na proporção das cotas que cada um tem. Existe a possibilidade de, na sociedade limitada, os sócios estabelecerem que esses lucros podem ser distribuídos desproporcionalmente. Numa sociedade anônima, como eu posso ter essa figura do minoritário, uma pessoa que não se envolve diretamente na administração, como eu tenho um tipo de funcionamento diferente numa sociedade anônima, a Lei 6.404, lá pelo artigo 202, 201, vai falar o seguinte, olha, o estatuto pode estabelecer uma regra para pagamento de dividendo mínimo obrigatório, do jeito que ele quiser, desde que tenha uma regra.
Se o estatuto for omisso, vai valer a regra que eu digo. Então, olha o grau da importância da distribuição de dividendos para a Lei 6.404. Eu deixo você escolher como você quer distribuir seus lucros, mas se você não falar nada sobre como você vai remunerar o seu acionista, como você vai devolver o lucro sobre o investimento dele na forma de dividendos, você vai ter que usar a regra que eu falo. Então, se o estatuto for omisso, vem a Lei 6.404 e diz o seguinte: você vai pegar metade do lucro líquido do exercício depois de fazer alguns ajustes. Que ajustes são esses? Você pega o lucro líquido e tira dele a parcela que vai ser destinada para a reserva legal. Tira também do lucro a parcela que a Assembleia decidiu constituir reserva de contingência. Deu um tilt mental aqui, desculpa, o Leco-CRE não funcionou. Então, eu vou tirar a reserva legal, vou tirar aquilo que eu estou constituindo de reserva para contingências. Se eu estiver revertendo reservas para contingências de anos anteriores, eu devolvo na base, até porque no ano anterior ela foi retirada da base, então devolvo aquilo que for reversão da reserva de contingência. Se eu tiver que constituir reserva de incentivo fiscal por conta de alguma subvenção que eu recebi e que eu não posso distribuir para que essa subvenção não seja tributada, eu tiro daqui também a reserva legal. Cheguei num bolo. Que bolo? O valor do lucro do período, menos a reserva legal, mais ou menos aquilo que acontecer com a reserva de contingência, menos a parcela que vai ser retida de reserva para incentivos fiscais, a soma disso tudo eu divido por 2. Esse é o valor do dividendo mínimo obrigatório no caso de um estatuto omisso. Se o estatuto tiver uma regra diferente, mesmo que for menor do que essa base, tudo bem, desde que exista a regra. Porque aí o acionista, quando entrou, teve acesso a esse estatuto e concordou com aquilo, certo? Então, se não tiver, é que é essa base 50% de dividendo mínimo obrigatório. Sobre o restante do lucro, respeitadas as regras legais e as regras do estatuto, a Assembleia pode decidir distribuir dividendos adicionais. E aí, como é que a gente vai contabilizar isso? O dividendo mínimo obrigatório, como não tem para onde correr, quando eu fecho o balanço, eu já faço a apuração dele, e aí eu debito lá na conta de lucros ou prejuízos acumulados e credito dividendos a pagar. Isso são contas a pagar, exigível pelo acionista. Ok. O dividendo adicional, os CPCs, as interpretações do CPC e tudo dizem o seguinte: olha, quando você fecha o balanço, você vai apresentar aqueles resultados para a Assembleia, que vai se reunir, que vai decidir o que vai fazer com aquele excesso de lucros que não está no dividendo mínimo obrigatório e não está nas reservas obrigatórias. Então, essa decisão de distribuir dividendos adicionais depende de uma aprovação que, na maioria das vezes, não aconteceu ainda quando você fecha e apresenta aquele balanço. Então, esses dividendos adicionais propostos, eles permanecem no patrimônio líquido até a efetiva aprovação. E aí, voltamos lá no CPC 00, naquele conceito de passivo. Passivo é uma obrigação presente decorrente de um evento do passado, do qual se espera uma saída provável de recursos no futuro. Ora, se a Assembleia tem que aprovar e não está aprovado ainda, eu não posso chamar isso de uma obrigação presente. A obrigação ainda não existe. Então, repetindo, a parcela dos dividendos adicionais propostos fica no PL, pode ficar numa conta destacada, muitas vezes a empresa cria uma conta separada para isso, porém, só vai sair do PL e virar dividendos a pagar, como o que aconteceu com o obrigatório, depois que a Assembleia bateu o martelo. Tá bom? Esses dividendos, então, para quem recebe, é um rendimento isento de imposto de renda. Se for pessoa jurídica, isento também não vai entrar na base da contribuição social, PIS, COFINS. Ok? Podemos falar de juros sobre capital próprio agora. Mas eu aproveito para falar aqui o seguinte:
Se você não manja muito, não está muito familiarizado com quais são as reservas que precisam ser constituídas, como é que esse lucro vai sendo alocado e destinado, dá uma olhada na aula que eu tenho aqui de patrimônio líquido, eu falo um pouco sobre isso. Esse assunto está lá no artigo 189 e seguintes da Lei 6.404, e é bem importante que a gente conheça essa conversa das reservas, da destinação do lucro e tudo mais, tá? Também é importante dizer aqui o seguinte: para as empresas que apuram o imposto de renda e a contribuição social com base no regime do lucro presumido, tem um detalhezinho que precisa ficar atento. Se você tem a sua contabilidade, tudo bonitinho, regular, você consegue comprovar que o seu lucro verdadeiro foi maior do que o lucro presumido, ok, você faz essa distribuição. Se houver qualquer dúvida com relação a isso, se a tua escrituração não está lá essas coisas, se você não está apresentando isso adequadamente para fins fiscais, o fisco vai dizer o seguinte: vale a base de cálculo do seu lucro presumido, ou seja, o lucro presumido que foi a sua receita aplicada sobre ela aquele percentual da legislação para apuração do imposto de renda, diminuído da despesa de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS do ano. O valor que sobrar é o valor que você pode distribuir de dividendos sem tributação. Então, vou repetir. Estou no lucro presumido. Se eu consigo comprovar pela minha escrituração contábil que o meu lucro verdadeiro é maior do que o que foi o lucro presumido, tudo bem, então eu pego o meu lucro completão lá, que inclui receitas, despesas todas, inclusive tudo que eu vim pagando de IR, PIS, COFINS, sobrou aquele lucro que está na minha contabilidade, que caiu dentro da conta de lucros ou prejuízos acumulados, e este lucro pode ser distribuído para os sócios com este benefício de não pagar imposto de renda. Caso essa escrituração não esteja lá grandes coisas, caso eu não consiga comprovar isso, qual é o lucro que a Receita Federal, que o fisco vai considerar que pode ser distribuído sem a incidência do imposto de renda? Vai ser o lucro presumido, que é a minha receita aplicado o percentual de presunção da legislação do imposto de renda. Diminuo disso o imposto de renda do ano, a contribuição social, PIS e COFINS. Aí o que sobrar, eu posso distribuir sem me preocupar com o imposto de renda. Ok? Ficando atento aí que esse pedaço da legislação aí que diz que os dividendos não são tributados é uma coisa que já vem assim há muito tempo na nossa legislação, desde 95 vale essa regra, mas está na pauta aí da reforma tributária que não vai ser sempre assim. Então, eventualmente, quando a reforma tributária for aprovada, pode ser que a gente tenha alguma regra diferente. Ok? Encerro aqui o pedaço dos dividendos dessa primeira parte. Dependendo da quantidade de acessos que tiver esse vídeo, das perguntas de vocês, a gente pode entrar no detalhe de fazer cálculo de dividendo quando tem ação preferencial e ação ordinária, entrar mais no detalhe da lei, vocês que mandam aqui nesse canal, que vocês me pedem e que eu tenho condições de ajudar, eu venho aqui fazer, tá bom? Mas vamos passar para o segundo pedaço da minha promessa aqui, que é falar dos juros sobre capital próprio. Capital próprio, gente, é sinônimo de patrimônio líquido. Então, vocês vão ouvir falar aí de vez em quando, juros sobre o patrimônio líquido, e é isso mesmo. O que é o JCP? O JCP é um pagamento aos sócios de um valor de juros calculado sobre o valor do patrimônio líquido da empresa. E aí vem os detalhezinhos. Por que que isso é possível? Porque, na verdade, foi criada uma legislação já há bastante tempo, 20 e tantos anos que existe essa possibilidade, que permite que eu remunere esse investimento que o acionista fez, calculando uns juros com uma taxa pré-estabelecida sobre o patrimônio líquido e com um benefício fiscal em determinadas situações que eu já vou falar. Então, o juro sobre capital próprio, ele funciona basicamente assim. Eu vou pegar o patrimônio líquido, algumas contas específicas do patrimônio líquido, nem sempre foi assim. Antes eu tinha uma regra que era sobre o PL, e aí de vez em quando alguém falava sobre as exceções,
e toda hora tinha uma discussão sobre alguma conta nova que aparecia. Quando veio a lei 12.973, ela fez as alterações na 9249, que é onde isso está previsto, e resolveu fazer uma lista exaustiva de contas. Então, lá na lei 9249, hoje, com as alterações da 12.973, está escrito assim: você vai calcular o juros sobre capital próprio exclusivamente sobre tais contas do patrimônio líquido. Que contas são essas? Vou pegar aqui para não correr o risco de eu deixar nenhuma para trás. Que contas são essas? Capital social, e aí inclui, se eu tiver capital a realizar nesse bolo, as reservas de capital, as reservas de lucros, as ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. Ou seja, não entra aquela conversarada de ajustes de conversão, ajustes de avaliação patrimonial, coisas desse tipo. Essas contas estão fora da base do juros sobre capital próprio, não entram nesse patrimônio líquido que será remunerado. E aí, como é que eu calculo esses juros? Esses juros vão ser calculados aplicando-se a TJLP, que é uma taxa pré-estabelecida. Então, a taxa que pode ser usada para calcular essa remuneração sobre o patrimônio líquido é a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo. Essa taxa ela tem algumas características especiais. Ela é uma taxa anual, então ela sempre sai valendo para um ano, e ela é uma taxa que é publicada a cada trimestre. Então, a gente tem uma taxa que vale de janeiro a março, de abril a junho, de julho a setembro e assim por diante. E atualmente ela está em torno aí de 6% ao ano. Acontece que eu vou ter que fazer uma combinação dessa taxa, né? De forma que eu pego essa taxa agora, por exemplo, acho que é 6,08, se não me engano, esse primeiro trimestre de 2022. Eu tenho que quebrar essa taxa no trimestre, porque 6,08 é para o ano. Pelo amor de Deus, não me assassinem a matemática financeira e peguem 6,08 e dividam por 4 para fazer uma taxa trimestral, já que tem 4 trimestres no ano. Não dá, tem que fazer bonitinho, de acordo com as regras de juro composto, tá bom? Se você não sabe fazer isso, pode me pedir ajuda aí nos comentários que eu volto e faço outro vídeo, abro um Excel aqui, qualquer coisa para a gente fazer, tá? Mas não dá para pegar essa taxa, dividir por 4 e falar que aquela é a taxa do trimestre. Outra coisa que eu tenho que ter cuidado, o PL que vai ser remunerado é o PL do ano que passou. Então, eu estou agora, por exemplo, fechando 2021. Vou remunerar esse PL de 2021. Mas vamos dizer que dentro desse PL, de janeiro a junho, o meu capital social era de 1 milhão. Aí foi feito um aumento de capital e ele saiu de 1 milhão e foi para 1 milhão e 300 no dia 1º de julho. Então, eu não posso chegar agora em dezembro, pegar esse capital social de 1 milhão e 300 e aplicar a TJLP acumulada do ano inteiro. Por quê? Porque o ano inteiro não existiu esse PL. Eu vou ter que quebrar. Eu vou ter que dizer, de janeiro a junho, o meu PL era 1, e aí vou aplicar a taxa de janeiro a junho sobre ele. Depois de julho para frente mudou. E assim podem mudar outras coisas também, não só o capital social. Estou dando um exemplo para dizer o seguinte: eu vou ter que olhar para o patrimônio líquido do ano inteiro e verificar quais movimentações aconteceram nessas contas que fazem parte da base de cálculo do JCP. Se algum pedaço apareceu no meio do caminho ou sumiu no meio do caminho, isso tem que ser ajustado e a TJLP vai sendo calculada bonitinha dia por dia. Na verdade, as mudanças têm que ser consideradas pró rata dia. E aí, repito, Camila, não sei fazer isso, quero ajuda. Me pede aí nos comentários que eu volto aqui com um exemplo no Excel e a gente faz junto, tá? Hoje eu quero te dar aqui as informações gerais. Então, o JCP é uma remuneração que eu vou fazer para o acionista, calculando a TJLP sobre o patrimônio líquido nas contas elencadas lá pela 12.973. Beleza. Algumas características do JCP. Ele pode ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório. Que bicho é esse? Se eu pago JCP, eu posso descontar esse valor do dividendo mínimo obrigatório. Então, eu paguei o JCP de 1 milhão.
Aí eu apuro meu dividendo mínimo obrigatório, deu 1.500.000. Se eu quiser, isso é uma opção, se a empresa quiser, ela vai dizer, já paguei desse 1.500.000 de dividendo mínimo obrigatório, 1 milhão como JCP, então só vou pagar a diferença. Se eu quiser pagar tudo, se a empresa tiver condições de pagar, ok. Mas existe a possibilidade, então, de imputar os juros sobre capital próprio ao dividendo mínimo obrigatório. Essa é uma coisa. Segunda coisa, respeitados os limites legais, de que eu já vou falar, o juro sobre capital próprio é uma despesa dedutível. E aí que mora o benefício. Obviamente, se eu for uma empresa tributada pelo regime do lucro real. Então, se eu sou tributado pelo lucro real, a minha base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social diminui pelas despesas que eu tenho. Aí a regra da lei me diz o seguinte, esse valor que você vai pagar de juros sobre capital próprio pode ser considerado na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social como uma despesa financeira dedutível do imposto de renda e da contribuição social. Ora, se eu penso que o meu imposto de renda é tributado a uma alíquota de 15% mais o adicional de 10%, então já deu 25% aí. Mais 9% de contribuição social, eu estou economizando, vamos dizer assim, 34%, que é o benefício que eu tenho pela dedução dessa despesa. Quando eu vou pagar o juro sobre capital próprio para o meu acionista, se ele é pessoa física, ele vai ter uma tributação de 15% na fonte, que é uma tributação exclusiva. O que significa que esse rendimento é tributado só por esses 15% e não se mistura com os outros rendimentos dessa pessoa física que vão entrar lá na tabela progressiva. Então, onde é que está o benefício aí? Eu economizo 34% no meu lucro real e pago 15% na hora de distribuir para o acionista pessoa física. No líquido, eu ainda estou ganhando 19%. Lá no dividendo, eu não pago nada na hora de pagar para o acionista, mas eu não pude deduzir nenhum pedaço do que eu vou pagar a título de dividendos do lucro. Então, se o pagamento acontece a partir de uma empresa tributada pelo lucro real para uma pessoa física, em princípio, claro que nós temos que considerar todos os detalhes, mas em princípio eu posso ter esse benefício que vai me sobrar aí 19%. Se o pagamento é feito para uma pessoa jurídica, já não está muito valendo a pena, porque a pessoa jurídica vai receber isso como uma receita financeira para fins tributários. E aí o que vai acontecer? Vai pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, já não valeu a pena. Só vale a pena se quem está recebendo é acionista, pessoa física. Ok. Então, pega o PL, nas contas escolhidas lá de acordo com a lei, aplico a TJLP, levando em conta as variações que aconteceram todo dia. Este valor vai ser dedutível se ele couber em um de dois limites. E aí pode ser qualquer um dos dois, vale o maior deles. Ou metade do lucro do ano, sendo que é o lucro sem considerar a despesa de imposto de renda e sem considerar a despesa do JCP, mas considerando a despesa da contribuição social. Por quê? Porque a lei mandou assim. Então, eu pego o meu lucro líquido, não considero o que eu estou calculando de JCP como despesa financeira, então vai aumentar. Não considero o imposto de renda, vai aumentar de novo. Esse valor total desse lucro ajustadinho desse jeito, metade dele é um dos limites. Outro limite, a soma das reservas de lucros que eu tenho no PL com o saldo da conta de prejuízos acumulados. Então, eu pego prejuízo acumulado e lucros, reservas de lucros, somo tudo, divido por 2. Se o valor que eu estou querendo pagar de JCP cabe dentro de qualquer um desses limites, ele é dedutível. E se extrapolar, todo o excesso não é dedutível. E aí não vale a pena. Então, se você bateu no teto do limite, normalmente a pessoa vai parar ali. Vai pagar o juro sobre capital próprio até esse teto que cabe dentro do limite de dedutibilidade. Tudo bem? Então, falamos aqui de dois jeitos de pagar, de remunerar o acionista.
Acabou tudo que eu tenho para dizer? Não, de jeito nenhum. Posso voltar aqui com o maior prazer falar sobre várias outras situações. Se eu posso pagar juros sobre capital próprio retroativo, sobre limites que sobraram e lucros que sobraram de anos anteriores. Como é que eu faço o cálculo de dividendos quando eu tenho tipos de ações diferentes? Então, eu tenho ações preferenciais, ações ordinárias, com direitos específicos sobre recebimento de dividendos. Podemos fazer um exemplo prático de cálculo e de quebra dessas taxas de juros, tá? Hoje aqui a ideia é dar essa visão geral sobre o pagamento de dividendos e de juros sobre. Para fins contábeis, você vai olhar lá na Lei 6.404, do artigo 189 até mais ou menos o 205, vai ter essa conversa das reservas e principalmente do dividendo mínimo obrigatório. O juros sobre capital próprio, você pega lá na Lei 9249, se não me engano, artigo 9º, deixa eu dar um confere aqui, peraí. Isso mesmo, artigo 9º da 9249, com várias alterações aí, inclusive da Lei 12.973, e aí você vai ter essa regra geral. Beleza? Me avisa aí se você gostou desse assunto, se te interessa saber mais, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar e principalmente ajuda a prof aqui, curte o canal, se inscreve aí, sei lá onde, se é aqui. Aperta o sininho lá para você receber as notificações, tá bom? E a gente se vê em breve. Até mais, gente.